Mais um estudo hoje aqui no canal em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos aqui no livro de Tiago, no capítulo 5, no último capítulo do livro de Tiago 5 e no versículo 13. Fala assim: se está entre vós alguém sofrendo, faça oração. Quer dizer, se alguém que você conhece, não é? Dentro ou fora da igreja, que está a passar por um sofrimento, então faça oração. É o que ensina aqui o apóstolo Tiago, não é? Para as pessoas. E ele continua a dizer assim: está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Quer dizer, chame o pastor ou o bispo da sua igreja. E estes façam oração sobre o enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor, que é o Senhor Jesus, o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que é que isso mostra? Mostra que muita gente, mas uma multidão de gente, a maioria, digamos 90% das pessoas que estão doentes sobre o planeta Terra, está doente por causa do pecado. Porque são as poucas as pessoas que são enfermas, porque nasceram enfermas, porque adquiriram uma enfermidade que não provém do pecado. Mas o resto de todas as outras enfermidades vem do pecado. Então, diz assim, se o pastor, que é o presbítero da sua igreja, pode ser um obreiro, pode ser alguém que serve a Deus, não é? Que seja justo, uma pessoa que não viva no pecado. Somos falhos, todos nós somos pecadores, mas há uma diferença, não é? Entre o pecador que vive no pecado e o pecador que não vive no pecado. E vamos entender no próximo versículo. E o pastor fará a oração da fé e o doente, crendo, não é? Será curado e será perdoado os seus pecados, não é? Porque se está doente por causa do pecado, então aquela oração que o pastor fez, da fé, e a pessoa creu simplesmente no nosso Senhor Jesus, então ser-lhe-á perdoado e a pessoa se encontra sã, curada, livre da enfermidade. Pode ser ela o que for. Qualquer tipo de enfermidade, das piores que possam existir, daquelas que não há cura, não é? Pelos médicos. Para Deus não existe impossível, não existe para Deus. Então, todas as enfermidades têm cura para Deus. Todas. Não existe enfermidade que não exista cura. Jesus cura tudo. Então, continua a dizer assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Quer dizer, se o pastor for justo, pode ser um obreiro, pode até ser um membro fiel da igreja que não tenha título nenhum, mas uma pessoa justa, que não vive no pecado, não é? Orar por alguém em nome do Senhor Jesus e a pessoa se encontra o quê? Curada, porque a pessoa creu, não é? Por que fala aqui sobre os pecados e diz assim, para serdes curados? Por causa das doenças,
provenientes do pecado. Há doenças que as pessoas têm, doenças estranhas, que nem os médicos entendem, que surgem no corpo das pessoas por causa do pecado. Mas há outras doenças, não é? Que não provêm do pecado. Há muita gente doente, não porque pecaram. Então, e aquelas que nasceram doentes? Na Bíblia fala, não é? Dos cegos, que uma vez até perguntaram para o Senhor Jesus, não é? Quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E o Senhor Jesus disse, nem ele, nem os pais. Mas foi para que se manifestasse, não é? A glória de Deus. O poder de Deus na vida dessa pessoa. Quer dizer, uma criança que ainda nem pecou, nasce doente, não foi por causa do pecado. Nasceu doente com alguma enfermidade, porque nós estamos nessa carne. Qualquer pessoa pode ficar doente. E não quer dizer que a pessoa, não é, pecou. Mas nesse caso explica bem que a maioria das doenças é porque as pessoas pecaram. E uma vez que o Senhor Jesus perdoou os pecados, num desses que perdoou, numa dessas pessoas, que agora não me lembro, e o Senhor Jesus o advertiu. Disse assim, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, vejamos que a pessoa foi perdoada dos seus pecados e voltou para o pecado que estava. Então, o que é que vai acontecer? Algo pior. O Senhor Jesus advertiu para que ele tivesse cuidado. Não é? Vai e não peques mais. Mas nós não somos pecadores, somos. Mas você não volta para o pecado. Uma coisa é sermos falhos, não é? Imperfeitos e pecadores. Eu também o sou. Cometemos falhas no falar, no olhar, no pensar, não é? Até cometemos falhas por causa da nossa imperfeição, pecados. Mas isso não quer dizer que nós vivemos no pecado. Somos pecadores. E aquele que não reconhece, não é, que é pecador, como a Bíblia diz, já está pecando. Quer dizer, não é? A pessoa que não reconhece que é um pecador é uma pessoa orgulhosa, não é? Então essa pessoa não aceita Deus. Então nós somos pecadores por natureza. Queira você ou não pecar, você vai pecar. Outra coisa é você, um exemplo, que viveu num pecado que lhe trouxe essa doença, não é? Por exemplo, a mulher adúltera, né? O Senhor Jesus o perdoou, não é? A livrou das pedradas. Mas se ela voltasse, não é, a trair o marido, poderia vir a acontecer uma coisa pior, que era ser morta, não é, a pedrada. É esse um exemplo de um pecado que a pessoa tem consciência que é pecado e vive nela. Não é o pecado que a gente, por um momento, pecou, falhou. Não, isso é diferente. Esses pecados, nós mesmo pedimos a Deus e Deus nos perdoa, porque somos falhos. E vamos entender outro tipo de pecado. E aqui mesmo no livro diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros, para serdes curados. Quer dizer, como é que você vai confessar o seu pecado? Um exemplo, você que anda dentro das igrejas, não é? Para os membros, para os pastores, para as pessoas que frequentam a igreja, do seu pecado. Por exemplo, você que trai a sua esposa ou você que é esposa trai o seu marido. Você não vai confessar esse pecado, é claro. Mas aqui ensina para seres perdoados, seres curados. E por causa desse pecado, você, homem ou mulher que trai, está doente. Por exemplo, a quem você irá confessar esse pecado? Se você confessar para a igreja, vai espalhar. Você vai ter um problema, não é? Vai ser descoberto. Você pode ter uma separação. Perder o seu casamento, a sua família. Então, como resolver um problema desse? Um exemplo. Dentro da igreja, há pessoas de confiança.
até seus familiares que frequentam a igreja. Então, chega para esse familiar, um ou dois ou três, de confiança, confessa o seu pecado, não é? Dê as mãos, não é? E essas pessoas que são pessoas justas, você não vai confessar o seu pecado por uma pessoa que não é justa. Porque só o justo, por isso é que diz aqui, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Você sabe, conhece o familiar que é justo. Então, juntamente com esse seu familiar, você dá as mãos, não é? Pode ser o seu esposo, não é? Sua esposa, pode ser os seus filhos, pode ser o seu tio, sua tia, sua mãe, não é? Sua avó, vai na igreja, não é? 2 ou 3 pessoas, não é? Pode ser 2 pessoas, não é? Porque onde tiver 2 pessoas, não é? Em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus se faz presente, não é? Para que o seu pecado não se espalhe, não é? E venha atrapalhar a sua vida, não é? Nós temos que usar a inteligência, a sabedoria, não é? Para resolver os nossos problemas, não para piorar a sua vida dentro da igreja ou fora da igreja. Então, a única maneira, pessoas de confiança, até pode ser pessoas que não sejam da sua família, mas que você confia dentro da igreja, não é? Vai para um quartinho, vai para um lugar mais reservado, não é? E confessa a pessoa, dê as mãos a essa pessoa, não é? Confessa, se essa pessoa também tem os seus pecados, com certeza também vai confessar para você, e você ora para que os pecados dessa pessoa sejam perdoados, e essa pessoa que é justa, não é? Não é perfeita, é pecadora também, mas é justa, não é? Vai orar por você, e se você, não é, está doente por causa desse pecado, a súplica dessa pessoa, pode ser seu familiar ou não, que deu as mãos com você, não é? Essa oração, não é? Trará a sua cura. Dá para entender? Você não vai, não é, confessar os seus pecados mais íntimos. E há pecados e há pecados. A Bíblia diz que há pecados não para a morte, não é? Que são os pecados das nossas falhas, dos nossos erros. Por isso é que nós somos pecadores. Pecados não para a morte, não é? Mas esses pecados que trazem doença, essas doenças podem nos matar. Então, você não vai confessar, não é? Você traiu sua esposa, você traiu, não é, o seu marido. Você vai confessar para todos dentro da igreja? Para que o seu casamento seja destruído? Não. Você não vai fazer uma coisa dessas. Pessoas de confiança, chame à parte, que seja na sua casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar, que esteja só vocês as 2, 3 ou 4 pessoas, né, confessando uns para os outros, como diz, está escrito aqui, não é? E a súplica dessa pessoa que é justa, não é, servirá para a cura da sua doença. É o que a Bíblia ensina. Não é o que o pastor pregou, né? O que os outros inventaram por aí. Basta você ler aqui em Tiago, não é? 5, não é? No último capítulo, e nos últimos versículos, para que você entenda. E continua a dizer assim, até dá um exemplo do que eu estou a falar, não é? Tiago dá um exemplo de Elias. Diz assim, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, quer dizer, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas falhas, não é? Nós cometemos erros por causa dos sentimentos do nosso coração. Os pecados vêm, não é, dos sentimentos que brotam do coração, por não vigiar. E a outros não, mesmo que vigiem, somos pecadores por natureza. E orou com instância, Elias orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Vejamos a oração poderosa de Elias. Aqui dá um exemplo. Elias era perfeito? Não, mas era um homem justo. E essa justiça, não é, fechou os céus. É a mesma justiça que você, que é uma pessoa justa, não é, que não vive no pecado, tem o mesmo poder. Quando você ora por uma pessoa, não é, que está enferma por causa dos seus pecados, então são perdoados.
os seus pecados. Você diz, mas eu não sou Jesus Cristo, não é? Não, quem perdoa é o Senhor Jesus, porque você faz a oração em um nome do nosso Senhor Jesus. Até o próprio Senhor Jesus veio, fez milagres e disse que nós faríamos coisas ainda maiores, não é? Mas nós temos que crer, não é? Se o pecador creu na nossa oração, nós que somos justos, então eles serão curados, não é? E se não foram curados, não é? É porque não creram, não é? Mas nós fizemos a nossa parte. E continua a dizer assim, e orou de novo Elias, o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Quer dizer, novamente Elias orou e choveu. Será que Elias era mais poderoso do que nós? Não. Era um homem como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Mas creu, orou pela fé. O poder está na fé. Não na nossa perfeição. Não existe perfeição em nós. Tem de ser perfeito. Você já tentou ser perfeito? É impossível ser perfeito. Mas o Senhor Jesus, Deus Altíssimo, não o Senhor Jesus, disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não é? Será que Deus iria pedir a Abraão alguma coisa impossível de Abraão realizar? Não. A perfeição nossa para Deus é nós obedecermos a sua palavra. Deus já sabe que nós vamos falhar. Abraão falhou com as suas mentiras, na sua fraqueza, quando se encontrou entre a espada e a parede, não é? Ele não teve saída, então deu uma mentira. Porque é um homem falho, não é? Como nós, não é? Temos as nossas falhas. Pode não ser na mentira, mas pode ser noutra coisa qualquer. Mas foi aquele momento. Abraão não viveu na mentira, porque era um homem justo. Dá para entender? E continua a dizer assim, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, quer dizer, agora ele fala sobre outro assunto, alguém que creu, que viveu na fé, que já lhe tinha sido perdoado os seus pecados, não é? Se desviou. E alguém o converter, que neste converter, para ser mais fácil você entender o que quer dizer, o que vem nesse último versículo do capítulo 5 de Tiago, não é? Converter, diga convencer. Sabei que aquele que converte, que convence o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. De quem? Do pecador. Não é? Não é a sua, que a sua, se você é um justo, você já está salvo. Não é? Você salva da alma do inferno a alma desse pecador, não é? Que se desviou da verdade. Uma pessoa que creu no Senhor Jesus, mas por causa de algum problema com o tempo, não é? Se desviou da verdade e abandonou a fé. Agora, diz assim, né? Alguém que o convencer do seu mau caminho e que ele volte para a igreja, não é? E aceitar o Senhor Jesus novamente e voltar, não é? Ao início das primeiras obras, o que é que acontece, não é? Salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Da alma de quem? Do pecador. Não é a sua. A sua, você já pediu perdão pela sua alma. Já foram perdoados, ainda que seja pecador. Nem que você venha amanhã pecar, que você vai pecar de certeza. Uma hora você vai pecar, não é? Mas é dessa pessoa que se desviou, que se desconverteu. Quando essa pessoa volta, se você tiver essa sabedoria, porque a Bíblia diz, sabe aquele que ganha a alma, de convencer alguém que uma vez esteve na fé a voltar novamente, não é? A alma, você ganha essa alma. Você ganha essa alma. Não pense que quem ganha alma sozinho, não é? Às vezes são várias pessoas a ganhar uma alma. Você chama alguém para ir até a igreja, não é? Chega na igreja, ouve a palavra
do nosso Senhor Jesus e essa pessoa aceita o Senhor Jesus. Mas quem pregou não foi o pastor e a pessoa aceitou. Então, quer dizer, você ganhou a alma, não é? O pastor ganhou a alma, você ganhou por tabelada, não é? O pastor ganhou por tabelada, quer dizer, né? 50-50. O pastor não ganha a alma sozinho. Alguém levou a alma. Alguém fez um trabalho de evangelização. Alguém convenceu essa alma a ouvir a palavra de Deus e a pessoa foi salva. Quer dizer, ninguém, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum líder de uma igreja ganha uma alma, as almas sozinhas. São várias pessoas e ao longo da caminhada a pessoa pode se desviar. Desviar como o caso dessa pessoa aqui. E você consegue, não é? Pela direção do Espírito Santo, convencer essa pessoa. Mas essa sabedoria vem do Espírito Santo, porque quem convence a pessoa pecadora do seu mau caminho é o Espírito Santo, como diz a palavra. É o Espírito Santo que convence, não é você. Você foi, não é? Uma via, uma fonte, alguém usado por Deus. Então, você vai ganhar, não é? A sua percentagem dessa alma. O pastor vai ganhar a outra percentagem. E outras pessoas tiverem, não é? Envolvidas no ganho dessa alma, vão ganhar suas percentagens. E é assim que funciona. É assim que nós ganhamos almas. Às vezes você pensa, poxa, estou tantos anos na igreja, evangelizo, ninguém vem na igreja, não ganho almas nenhuma. Isso é o que você pensa. Mas você não evangelizou as almas. Mas não foram, não é? Hoje. Talvez não foram no próximo ano, não vieram, não é? Não apareceram. Mas e se daqui a 10 anos essa pessoa for à igreja porque não esqueceu dessa palavra que você semeou, da semente que você semeou no coração dessa pessoa? Você ganhou essa alma. Pode levar 10 anos, enquanto a pessoa estiver viva e um dia voltar para Deus, você ganhou por tabelada. É assim que se ganha almas. Não pense que você vai evangelizar muita gente e essa pessoa vai aceitar o Senhor Jesus, não é? E você vai ganhar uma alma. Às vezes não é assim, não é? Você vai ganhar o galardão de ter evangelizado uma alma. Mas uma alma só estará salva quando essa pessoa, não é, receber o Espírito Santo. Então, você vai ganhar sua percentagem na totalidade. Muita gente pode levar qualquer pessoa na igreja, mas não quer dizer que ganhou essa alma. Por isso que é difícil ganhar uma alma. É muito difícil. Quantas pessoas me ouvem aqui nessa pregação? Quantas almas eu posso ganhar? Posso ganhar simplesmente por tabelada, porque prego o Evangelho. Eu passo o que está escrito. Se a pessoa aceitar e procurar uma igreja, quer dizer, eu ganhei por tabelada. Qual será a minha percentagem? O nosso Senhor Jesus é que sabe, não é? No dia que Ele me der o galardão, eu saberei da percentagem deste trabalho, não é? Por isso, não é? Não tenha vergonha de pregar o Evangelho. Não tenha vergonha de falar do nosso Senhor Jesus. E também não tenha vergonha de dar um like aqui no vídeo se você gostou. Ao partilhar este vídeo que fala do nosso Senhor Jesus, não é? Você também ganha, não é? Por tabelada, várias almas. Você pode ganhar sim, mas se você tiver vergonha do nosso Senhor Jesus, não é? E não quiser partilhar, porque vou partilhar, as pessoas vão saber que eu sou da igreja, não é? Que eu gosto das coisas que falam do Senhor Jesus. Então você não vai receber, não é? Nem por tabelada, porque você teve vergonha do nosso Senhor Jesus. E Ele também, não é? Vai te rejeitar, porque você teve vergonha dele aqui na terra. Faça hoje, não é? O que é possível para você adquirir, não é? Seu galardão lá no céu. O Senhor Jesus nos ensinou, não é? A amontoar tesouros lá no céu. Como é que você vai amontoar tesouros lá no céu? Você já pensou nisso? Tudo o que você faz para o Senhor Jesus aqui na terra, você amontoa tesouros lá no céu. Evangelização, até o simples compartilhar
esse vídeo que pode e vai ajudar muitas almas, não é? A serem curadas, livrar muitas almas do inferno, não é? Você vai ganhar por tabelada. É assim que funciona. Se você falar do Senhor Jesus, não tiver vergonha, você amontoa tesouros lá no céu. E no dia que você morrer, você for salvo e chegar lá em cima, você vai saber o que lhe espera. O tesouro que lhe espera, não é? Que você não imagina, eu também não. Mas eu creio nas palavras do nosso Senhor Jesus. E elas não caem por terra, porque não são palavras de homem. É palavra de um Deus que nos criou. Não tenha vergonha de compartilhar. Passe esse vídeo à frente. E um dia, lá na glória, você saberá o que você ganhou. Mas se você não crer, então, não é? Não precisa compartilhar, não precisa dar um like para que o vídeo tenha mais visualização. Porque se o Senhor Jesus quiser que esse vídeo dê a volta a este planeta, este vídeo vai dar a volta ao planeta. Não é por uma pessoa que não queira dar um like, não é? Para que o vídeo suba, é que esse vídeo não vai dar a volta ao planeta. Se ele quiser, esse vídeo dará e alcançará todas as almas, não é? Que ele quiser, todas as almas que estão enfermas por causa dos seus pecados e fazer, segundo o que está escrito, que foi lido neste momento, neste vídeo, neste livro de Tiago 5, então a pessoa será curada. Que esse vídeo sirva de estudo, de ensino, não é? Para todas as pessoas que ouviram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.